Ligado na Cidade. Estamos de volta com Ligado na Cidade. Hoje é terça-feira e todas as terças a gente tem a participação dela, da nossa analista comportamental, a Patrícia Rossi. Hoje o tema abordado aqui vai ser a importância da linguagem não verbal. Boa tarde, Paty. Seja bem-vinda. Boa tarde, Rosana. Boa tarde a toda a nossa audiência aí na Jovem Pan. Boa tarde, Alex, Pinguim, todos aqueles que nos ouvem. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Para a gente também, pode ter certeza. Nós estamos falando de linguagem não verbal, né, Patrícia? É possível a gente se comunicar sem a utilização de palavras? Agora eu vou fazer uma brincadeirinha aqui. Eu lembro que meu pai olhava para mim, eu saía assim, ó, rapidinho, eu já sabia o que ele queria dizer, sem falar nada. É por aí, Paty? A nossa comunicação, ela é praticamente não verbal, né? A gente se expressa de uma forma muito absurda com a comunicação não verbal. E isso já vem desde a época do Homem das Cavernas, ali do Homem das Pedras, né? Segundo o próprio Albert Mehrabian... Que usavam os desenhos, né? A época, né? Isso. A primeira forma de comunicação foi a linguagem não verbal, né? Como eu ia dizendo, segundo o Albert Mehrabian, somente 7% da nossa linguagem é verbal, que é o uso das palavras. 38%, que seria o vocal, que seria o tom de voz, o ritmo, a entonação, o volume, mas 55% da nossa linguagem é a comunicação não verbal, que seriam os nossos gestos, as expressões, os olhares, toda a nossa comunicação corporal. Então, 55% da nossa comunicação, ela não é verbal, ela é uma comunicação não verbal. É muito grande a forma que a gente se comunica, né? De forma não verbal. Se você conversar com meu marido, ele vai falar que eu sou o contrário, que ele fala que eu falo muito. Falo com a mão, gesticulo, mas falo muito também, Paty. Olha só como é que é interessante. Até uma pergunta que seria interessante você fazer para ele. Como que ele entende a sua comunicação? Se você fala muito com palavras ou você se comunica mais com as suas expressões corporais e faciais. Eu sou uma pessoa que eu me comunico muito sem palavras, do jeito que eu olho, as minhas expressões faciais, as minhas expressões corporais, ela grita tudo aquilo que eu estou querendo falar. Uhum. Eu uso poucas as palavras, a minha comunicação é mais não verbal, e eu tenho que tomar um cuidado tão grande com isso que você não faz ideia. Porque às vezes eu falo sem palavras. Uhum. Eu não, eu acho que eu falo com palavras. Claro que você usa seu gestual, as expressões, mas existe também essa questão de você falar muito e com palavras, né? Quais os exemplos da aplicação da linguagem não verbal, Patrícia? Olha, elas são muitos, mas vamos dar alguns exemplos, né? Vamos falar dos códigos. Os códigos, eles são usados dentro de algumas profissões, na grande maioria delas, né? Os militares, os policiais, eles usam muito as expressões não verbais como código. Por exemplo, uma continência é um código que está dentro da área militar, ali dentro da área dos policiais. As questões de gestos culturais. Então, vamos colocar uma forma que a gente se comunica com gestos. Se eu fizer assim no Brasil, ok, está tudo ok. Se eu fizer assim nos Estados Unidos, tá ok. No Brasil pode ser visto como um gesto obsceno. Se eu fizer isso daqui, é uma linguagem egípcia, que significa o olho que tudo vê. Se eu fizer isso, na linguagem indiana, é a terceira visão, que também são gestos que são culturais, que são determinados que são determinados em determinadas culturas, né? Então, nós nos comunicamos através de códigos, de gestos, de linguagens culturais e de outras formas também, mas eu trouxe algumas aqui para a gente elucidar de uma forma mais simples, né? Tem um gesto bem bacana que muita gente está usando para demonstrar carinho, amor, que é aquele coraçãozinho com a mão também, né? Já virou quase que universal, né, Paty? Isso.
uma linguagem não verbal. Então, quando eu faço essa expressão, é uma expressão de afeto, é uma expressão de carinho, é uma expressão de amor, e é uma linguagem não verbal. Fala muito sem palavras, né? Fala demais. E o que são expressões inatas, Patrícia? É muito interessante. As expressões inatas são expressões que nós nascemos já com elas, né? Independente do local do mundo que você está, no Brasil, no Japão, na Inglaterra, na China, essas expressões inatas, elas são universais. Por exemplo, na teoria de Darwin, e depois catalogada aí pelo Paul Ekman, né, o psicólogo Paul Ekman, ele classificou essas 7 expressões inatas, que seria de raiva, de alegria, de tristeza, de surpresa, de medo, de desprezo, de aversão. Essas seriam as 7 expressões inatas. O ser humano já nasce com ela, né? Independente do local do mundo que você estiver, ela é universal. O medo significa, a expressão do medo, ela significa expressão de medo em qualquer lugar do mundo. De surpresa, significa a expressão de surpresa é uma expressão de surpresa em qualquer lugar do mundo. E o mais interessante de tudo isso é que essas expressões inatas, elas foram observadas, por isso que são consideradas expressões inatas, elas foram observadas em crianças que já nasceram com deficiências visuais, nasceram cegas, ou seja, elas já nasceram com essas expressões, tendo a capacidade de se expressar dessa forma, né, de raiva, alegria, tristeza, surpresa, mesmo não tendo, mesmo não se espelhando em outra pessoa, ela já nasceu com essa habilidade. Então, nós classificamos, né, nós trazemos essas 7 expressões inatas, que todo ser humano já nasce. E é observado em alguns animais também, né? O cansaço, o bocejo, tristeza. Também, Darwin também classificava como essas expressões em alguns mamíferos também. Pati, o Fernando Duarte está fazendo uma pergunta aqui no chat, no YouTube. Ele está dizendo o seguinte: o cara que esbarra nas costas de outro cara, que tipo de expressão é essa? Depende, né? Se for por querer ou sem querer, né, Patrícia? Você tem aí várias linguagens, depende da forma que aconteceu esse esbarro, né? Pode ser um esbarro sem querer, pode ser um esbarro para te chamar a atenção para uma determinada situação, tem várias formas, é muito subjetivo da forma que tá sendo trazida, né? Uhum. Depende do toque, não dá para a gente avaliar essa expressão, ela não é uma expressão universal que pode ser trazida assim de uma forma tão simplista. Teria que avaliar um pouco mais, de uma forma mais profunda, para ser mais assertiva. Uma piscada, vamos colocar assim. Mas uma piscada é uma piscada, mas dependendo da forma e do momento que você dá essa piscada, ela pode ser interpretada de várias formas. Exatamente. Né? Pode ser lida de várias maneiras. Daria para a gente ficar um tempão falando sobre a linguagem não verbal, viu? Um outro assunto que pode voltar na nossa pauta, tá bom, Patrícia? Perfeito, com toda certeza, Rô. Agradeço demais sua participação. Beijão, Pati. Até terça que vem. Beijo, até semana que vem. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do assunto, é só dar um pulinho nas minhas redes sociais. Instagram, Patrícia Rossi, Patrícia Rossi _oficial, e no canal do YouTube, Patrícia Rossi Treinamentos. Beijão para vocês, fiquem com Deus e sejam todos abençoados. Amém. Você também. Ligado na cidade.